Olá, eu sou o Douglas, seja muito bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos estrear um novo quadro neste canal que se chama Imigração News. Neste novo quadro, vou trazer para vocês notícias sobre imigração aqui nos Estados Unidos, para vocês saberem em primeira mão tudo o que se passa por aqui. E já de primeira, tem uma notícia sobre o novo governo Biden, né? Ele está trazendo uma reforma de imigração com 3 pilares. O primeiro pilar, ele fala sobre um processo de imigração que vai durar em torno de 8 anos, primeiros 5 anos, ele daria um status para um imigrante ilegal, seja como for, desde que ele tenha chego aqui nos Estados Unidos até 1º de janeiro de 2021. E aí, nos próximos 3 anos, ele entraria no processo de naturalização aqui nos Estados Unidos. A gente não sabe muito bem como é que vai se dar isso daí, mas ele está prometendo enviar essa proposta ao governo. A segunda proposta é sobre o DACA, ele reforçar as políticas do DACA e tirar alguns empecilhos que o governo Trump veio colocando durante o seu governo. Já a terceira é sobre o processo de asilo, seja o asilo para pessoas individuais como para refugiados. Além de prometer o controle maior nas fronteiras, usando tecnologia. E eu vou deixar para vocês a reportagem na íntegra, é só não desligar o vídeo, acompanhe aí até o final e vocês vão estar por dentro de todas as novidades. Espero que esse quadro agrade em vocês, se você gostou, deixa aí o seu joinha. Comentem aí embaixo se esse quadro vai ser produtivo, se vai ser bom para você. Eu estou trazendo algumas notícias de primeira mão sobre imigração e aí você vai estar me ajudando e eu vou estar ajudando você. Aos meus inscritos fiéis, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Biden vai propor revisão das leis de imigração no primeiro dia de mandato. O presidente eleito Joe Biden fará uma ampla revisão das leis de imigração do país no dia em que for empossado, incluindo um caminho de 8 anos para a cidadania para imigrantes sem status legal e uma expansão das admissões de refugiados, juntamente com um plano de fiscalização que implanta tecnologia para patrulhar a fronteira. A proposta legislativa de Biden, que será enviada ao Congresso na quarta-feira, também inclui um grande foco em lidar com as raízes da migração da América Central, uma parte fundamental da carteira de política externa de Biden quando ele atuou como vice-presidente. A peça central do plano de Biden e da vice-presidente eleita Kamala Harris é o caminho de 8 anos, que colocaria milhões de imigrantes qualificados em um status temporário por 5 anos e, em seguida, concederia a eles um green card assim que atendessem a certos requisitos, como verificação de antecedentes e pagamento de impostos. Eles poderiam solicitar a cidadania 3 anos depois. Para se qualificar, os imigrantes devem ter estado nos Estados Unidos em 1º de janeiro, um movimento que visa impedir qualquer corrida para a fronteira. Os beneficiários da ação adiada para chegadas na infância que concedeu proteções essenciais para os sonhadores e o programa de status de proteção temporária para migrantes de nações devastadas pelo desastre poderiam solicitar um green card imediatamente. Os detalhes foram descritos por funcionários de transição que falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizados a falar publicamente. O plano do presidente eleito foi recebido com elogios de defensores pró-imigração e legisladores democratas que trabalharam para reformar o sistema de imigração por décadas. Mas também ocorre em um momento em que o Partido Republicano, liderado pelo presidente Trump, mudou muito para a direita no que diz respeito à imigração, complicando os esforços em um acordo que pode obter apoio do Partido Republicano suficiente. Em um contraste significativo com o governo Obama, que foi fortemente criticado pela comunidade latina por não lidar com a imigração quando os democratas controlavam a Câmara, o Senado e a Casa Branca no início do mandato do presidente Barack Obama. Biden fez da imigração sua principal prioridade legislativa por trás da saúde imediata e alívio econômico decorrente da pandemia em curso. Ter liderança faz uma grande diferença, disse o senador Robert Menendez DMJ em entrevista na segunda-feira. Você não pode conseguir uma reforma da imigração sem liderança presidencial e, pelo que vejo,
A seriedade de seu propósito para começar me dá uma sensação muito boa de que o presidente eleito vai realmente usar capital para tentar fazer isso acontecer. O esforço de Biden marcaria a tentativa mais substancial de uma revisão abrangente da imigração desde que o Senado aprovou a legislação em 2013, apenas para ter seu colapso na Câmara, então controlada por republicanos, no ano seguinte. Depois desse colapso, a pressão de legisladores democratas e defensores da imigração pressionou Obama a lançar um esforço de amplo alcance com o objetivo de proteger os pais de filhos de cidadãos norte-americanos e titulares de green card no país ilegalmente. Mas essa ação foi prontamente bloqueada nos tribunais. Sob Trump, o Senado controlado pelo Partido Republicano tentou aprovar várias revisões das leis de imigração do EUA, estimuladas pela tentativa unilateral do presidente cessante de cancelar as proteções temporárias para os jovens imigrantes. Trump acabou sendo rejeitado pela Suprema Corte em seu esforço para acabar com o DACA. O projeto de lei de Biden terá 3 pilares abrangentes, disseram as autoridades de transição: disposições para lidar com as causas da migração, gestão de fronteiras e um caminho para a cidadania. O foco na América Central reflete a mensagem que Biden transmitiu aos altos funcionários da região, que ele defenderá mudanças nas políticas voltadas para o que leva muitos migrantes a virem ilegalmente para os Estados Unidos em busca de um porto seguro. Em última análise, você não pode resolver os problemas de migração a menos que ataque as causas profundas do que causa essa migração, disse um funcionário, apontando para as várias razões desde econômicas até a América Central. As autoridades de transição estão cientes de relatórios recentes sobre o aumento do número de imigrantes na fronteira ou indo para a fronteira, em antecipação ao fim da presidência de Trump, e os exortaram a permanecer em seus países de origem. Eles enfatizaram que os imigrantes recém-chegados não se qualificariam para o programa de legalização que Biden propõe. Biden quer levar os sistemas de refugiados e asilo de volta a um processo mais humano e ordeiro, disse a autoridade. Mas também ficou claro que essa não é uma mudança que você muda durante a noite do dia 19 para o dia 20. Especialmente quando você está trabalhando com agências e processos que foram tão destruídos pela administração anterior. Biden espera restabelecer um programa que concede a menores da América Central residência legal temporária nos Estados Unidos. O governo Trump encerrou o programa em agosto de 2017, disseram autoridades. O governo também quer estabelecer um programa de reunificação para parentes da América Central de cidadãos norte-americanos que permita que aqueles que já foram aprovados para residência nos EUA sejam admitidos no país, em vez de esperar em casa por uma vaga. O programa seria semelhante aos que existiam para cubanos e haitianos, mas também foram encerrados pelo governo Trump. A proposta Biden também colocaria em prática um programa de admissão de refugiados em vários centros de processamento no exterior que ajudaria a identificar e examinar melhor aqueles que se qualificariam para serem admitidos como refugiados nos Estados Unidos. Quanto à fiscalização das fronteiras, o plano convida o Departamento de Segurança Interna a desenvolver uma proposta que use tecnologia e outra infraestrutura semelhante para implementar novas medidas de segurança ao longo da fronteira, tanto nos portos de entrada quanto entre eles. Biden há muito promete não expandir o muro de fronteira que Trump estendeu marginalmente. Isto não é uma parede, isso não está tirando dinheiro do Departamento de Defesa, disse um oficial de transição, referindo-se a como Trump ajudou a financiar seu muro depois de prometer que o México pagaria por ele. É uma abordagem muito diferente. A legislação da Casa Branca de Biden também conterá várias revisões no processo de imigração legal, de acordo com autoridades de transição. Ele reforça o número de vistos trabalhistas e familiares disponíveis,
recuperando vistos não utilizados de anos anteriores e isentando cônjuges e filhos de titulares de green card de cotas que restringem imigrantes de vários países de entrarem imediatamente nos Estados Unidos. Também concede autorizações de trabalho para cônjuges e filhos de portadores de visto de trabalhador temporário. Embora o número de vistos H-1B disponíveis para trabalhadores estrangeiros altamente qualificados e vistos H-2B para trabalhadores não agrícolas menos qualificados não seja expandido. Funcionários disse, os doutorandos nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática também estão isentos dos limites de visto que, dizem os críticos, levaram imigrantes talentosos a se mudarem para outras partes do mundo, privando os Estados Unidos de sua engenhosidade. O novo governo disse que Biden emitirá uma enxurrada de ordens executivas em seu primeiro dia, incluindo uma que revogaria a proibição de entrada de cidadãos de algumas nações de maioria muçulmana nos Estados Unidos. Em outra ação executiva potencial, o governo Biden planeja revisar os programas de status de proteção temporária em toda a linha para ver quais programas terminados na Casa Branca de Trump, incluindo benefícios para imigrantes que fugiram de El Salvador, Nicarágua e Haiti, poderiam ser reintegrados. As autoridades de transição se recusaram a descartar outras ações executivas de imigração caso as tentativas de legislar fracassassem, mas enfatizaram que apenas o Congresso pode implementar certas mudanças, como um caminho para a cidadania. O presidente eleito apoia os recursos que existem e seu secretário de Segurança Interna os usará de maneira inteligente e humana, disse outro funcionário. Mas realmente precisamos que o Congresso avance. Para obter a aprovação, o governo teria que reter todos os votos democratas, bem como persuadir pelo menos 10 senadores republicanos a cruzar o corredor. Alguns proponentes do esforço de 2013 como Sens, Lindsey sob Trump, legisladores republicanos que favor copyright sem um sistema de imigração mais restritivo ganharam uma plataforma maior e, junto com o presidente, promoveram medidas que limitam não apenas a migração ilegal, mas legal para os Estados Unidos. Ele está revelando seu projeto de lei de imigração esta semana, e é o que você esperaria do Partido das Fronteiras Abertas, anistia total. Nenhuma consideração pela saúde ou segurança dos americanos e nenhuma fiscalização, senador Tom Cotton tweetou segunda-feira. Vamos ser claros, Joe Biden está priorizando a anistia antes da pandemia ou fazendo os americanos voltarem ao trabalho. Não podemos deixá-lo escapar impune. Menendez, um veterano do esforço de imigração de 2013, disse acreditar que a proposta do próximo governo Biden era definitivamente mais liberal do que o acordo que ele ajudou a negociar como parte da Gangue dos Oito, que no final das contas incluiu uma onda de recursos de segurança de fronteira que os defensores da imigração disseram ser muito draconiano. O governo Biden será um parceiro forte para ajudar a desfazer grande parte da política de imigração cruel e divisionista do governo Trump nos últimos 4 anos, disse ele. Como o bebê estava dormindo no início do vídeo, agora ele vai participar nesse finalzinho de vídeo com a gente. Qual a minha opinião sobre o processo aí de imigração, a proposta do processo de imigração do Biden? É que ela passe pelo Congresso e tenha um grande filtro. No caso, por exemplo, da nova Previdência, vocês viram como é que foi aprovada, e aqui vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, tem 3 propostas ali, pilares que ele propõe, né? Que é os 8 anos para a pessoa imigrante que chegou aqui até dia 1º conseguir, né, se naturalizar, o DACA e o asilo político. Neste caso, eu imagino, pelas notícias que eu venho lendo, é que a primeira e a última, que é os 8 anos e o asilo, isso daí seja barrado pelo Congresso, até porque a lista de processos aqui é gigantesca, passa de 1.200.000 e... Peraí, bebê! E o seguinte, tá demorando em torno de 841 dias para dar uma resposta num processo como esse. Vocês já viram como é que é isso? Então, essa é a minha opinião. Eu espero que aprove todas esses pontos, que vai ser bom para milhões de pessoas, né?
E para eu saber que você assistiu esse vídeo aqui até o final, deixa aí a seguinte frase nos comentários. Tudo sobre imigração. Valeu!